Almoçou, Nem nada. almocei. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Vai ser um jogo difícil. Palmo a palmo, bem disputado. O resultado vai ser apertado. 7-0 pro Corinthians. Só isso eu respondo. É Corinthians na cabeça. Eu tô aqui há quase 30 anos, vai ser em dezembro, 31. E aí, eu fico pensando, quantos 7 ele já acertou? Alguns. Acho que teve alguns já. Alguns. Eu Alemanha acertei 7-1. aquele 7-1 de Portugal uma vez. Portugal disputou. Corinthians 7, Santos 2. Passei raspando. Acertei quase um 6-1 do Palmeiras aqui no Grêmio. No Grêmio. Até o Mauro Betting tirou um sarro da minha cara dizendo que faltou um gol. Né? E teve bola na trave, então podia ter entrado 7-1. Mas sabe o que acontece? É simbólico, Celso. Porque o futebol é bola na rede, gente. Futebol é gol. Se você não tem o gol, não tem graça nenhuma. O futebol fica sem aquele charme, aquele glamour, né? É legal ver a rede balançando. É muito legal. Por exemplo, ontem nós fizemos uma brincadeira de futebol de botão e eu fiz um gol no garrafa. E o Marcelo, da nossa redação, gravou em câmera lenta. Nossa, o que esse vídeo teve de... E a bolinha balançou E a na bolinha rede, balançou a rede e o Garrafa falou golaço. E ficou aquele negócio... Por quê? Porque o gol é a alegria do futebol. Então, quando eu falo 7-1, eu sei que às vezes não vai dar. Mas eu gostaria muito que desse Quase 7-1. nunca. É lúcido, Eu gostaria né? muito que desse 7-1, porque é o placar ideal. É ver gol, é bola na rede. 7-0, na verdade. 7-0, 7-1, tá bom. 7-2, tá tudo bem. Aí sim, são 9 gols por jogo. Quem é que não vai no jogo? Quem é que não vai? Todo mundo vai ver, todo mundo vai assistir, todo mundo é presencial. Então isso faz bem pro futebol brasileiro. 7-0 também, Garrafa? Não, bem longe disso, né? Mas seria legal se acontecesse, né? Gol sempre é legal. Os jogos do São Paulo têm saído, por exemplo, muitos gols, não têm sido bons resultados, né? Porque o São Paulo tem empatado, tá tomando 3, mas em termos de você estar trabalhando, é legal que você tem história para contar. A defesa do São Paulo não tá Isso, boa. é um outro assunto, mas o gol é a essência do futebol. É claro que o Corinthians é extremamente favorito, Celso. Você olha a tabela, né? E a gente pega como referência principalmente o Campeonato Brasileiro, mostra um Corinthians encostado no Palmeiras e um Atlético Goianiense lá na zona de rebaixamento. Em termos de Copas, a gente sabe que tudo é possível acontecer. A gente já teve aí Paulista de Jundiaí, teve Santo André como campeões. A Zebra, a Zebra ela corre por aí. Os pequenos é um campeonato onde os pequenos podem aparecer. Não é verdade? E o Corinthians, no ano passado, foi eliminado pelo Atlético Goianiense. Mas o Corinthians é o favorito hoje. Acredito que uma vitória ele traz para depois decidir com tranquilidade, um pouco mais de tranquilidade. Um 2-0 para o Corinthians hoje seria um resultado espetacular, pensando em termos de brasileiro, que ele tem depois Copa Libertadores com o Flamengo, né? Mas vitória do Corinthians é um palpite. Daqui a pouco a gente fala do jogo. 22 anos, já é o capitão. Guardadas as devidas proporções, pelo amor de Deus. Mas me lembra um pouco também a chegada do Mascherano, que era chamado de Refecito lá no River. Verdade. E é um jogador que tem a mesma característica, marcação, imposição física, talento. Mas pode ser até que dê certo melhor do que deu o Mascherano no Corinthians. O Mascherano teve uma boa passagem no Corinthians, mas o Mascherano chegou com mais fama na época, ele já era até jogar no River, né? River. Ele tinha um peso maior, mas é um jogador que chama muita atenção, a gente falou ontem aqui, é um jogador que tem boas características, me agrada bastante o fato de um jovem com 22 anos ser líder de um elenco, isso é um detalhe importante. Me agradou bastante também o fato, mesmo mantendo aquilo que disse referente ao galopo do São Paulo, de ser uma forma prematura colocar o cara para jogar, mas se colocou à disposição, viajou com a delegação, acho que o futebol está precisando... Estão jogando, né? Não é? Futebol tem que ser dessa forma, que negócio de adaptação e tal, não estou dizendo que vai ter que deixar o cara jogar agora, hoje, titular, para resolver, mas você já pode começar a aproveitar o jogador muito que em breve, então ele já vai se enturmando com o grupo, já vai pegando entrosamento, relacionamento com os companheiros, e é uma posição em que o Corinthians corre o risco de ficar um pouco mais fragilizado, com a provável saída do Michael, né, ao término aí da temporada, porque ele ainda pode ter essa possibilidade de deixar o clube, então o Corinthians já acabou se precavendo e trouxe esse jogador que é uma boa aposta. E o Corinthians estava, né, Chico, se especializando em trazer jogadores acima dos 30, agora traz um jogador jovem. Acho Indicação que tá certo. do Vitor Pereira, viu, Chico? A mudança vamos dizer assim, de política de contratação aconteceu depois que o Vitor Pereira chegou. Porque o que o Alessandro e o Roberto Andrade estavam fazendo no departamento de futebol do Corinthians era uma vergonha. Estavam contratando a peso de
de ouro, caras que estavam no fim de carreira, com problemas físicos graves. E todo mundo sabia, né? Eu fiquei sabendo, aliás, eu vou dar um particular, que o departamento médico do Corinthians não foi unanimidade a chegada do William, não. Teve médico que vetou ali. Não contrata que não vai dar. E com o passar dos jogos, a gente está vendo que realmente ele está com grandes dificuldades. Não tecnicamente falando, que bom ele é, ele tem talento, mas o problema dele é físico. E nem tático, porque taticamente ele se adapta em qualquer posição. Agora o problema dele é físico. E o departamento médico não queria o William, e os caras insistiram em trazer. Mas enfim, tudo bem. Quando chegou o Vitor Pereira, ele falou, não, peraí, eu estou com um time que não vai aguentar daqui a ali. Vai chegar uma hora que vai todo mundo piar, e eu vou por quem? Aí ele começou, enquanto não abria a janela, colocando os meninos, os miúdos, dando confiança para eles. Dando confiança e tal. E alguns miúdos aproveitaram muito bem esse espaço aí. Você vê o Adson, cresceu demais. Duqueiroz. O Duqueiroz. Você vê o Raul Rony, Gustavo. né? E, enfim, todos eles aí estão... O Raul Gustavo, né? O Vitor foi embora, o João Vitor, né? Foi embora, infelizmente. Mas, enfim, olha que coisa legal que está o Corinthians hoje. Está com um time aí para 3 anos. Olha, além do Fausto Vera, como diria o argentino, mas tudo bem, vou ficar Fausto Vera, o Corinthians também tem outras movimentações no mercado da bola. Diretamente do Parque São Jorge, o José Paes traz as novidades para a gente. Boa noite, Zé. Fala, Celso, boa noite para você, boa noite para todo mundo que está acompanhando aí mais uma edição do nosso glorioso e querido Gazeta Esportiva. É isso, enquanto uns estão chegando aqui no Corinthians, no Parque São Jorge, no Timão, outros podem sair, podem deixar o clube. É o caso do Robert Renan, uma joia da base do Corinthians, zagueiro, tem só 18 aninhos, foi procurado aí por um clube inglês. Nossa equipe de reportagem tentou apurar aí qual seria esse clube, mas esse clube não foi divulgado aí por parte do Corinthians, mas foi sondado sim por um clube lá do futebol inglês, ele que já tinha sido sondado por um time da Premier League numa outra oportunidade, por um time da Alemanha também, mas por enquanto segue no Corinthians. Ele inclusive está relacionado para esse jogo de daqui a pouquinho lá em Goiânia contra o Atlético Goianiense, jogo importante aí da Copa do Brasil. O Corinthians tem 55% dos direitos desse jogador, é uma joia da base do Timão, mas por enquanto ele segue, está sendo observado, claro, pelo futebol europeu, porque é uma grande joia, é um futuro grande jogador, está sendo observado sim por grandes clubes europeus, mas por enquanto segue no Sport Clube Corinthians Paulista. Vocês falavam aí do Fausto Vera, queria dar um pitaquinho em relação a esse jogador. Como o Garrafa disse, ele treinou ontem, viajou com o time do Corinthians lá para Goiânia, está relacionado para esse jogo de hoje. Ó, a informação que vem é que existe a possibilidade sim dele ser titular na partida de hoje. Ele está muito bem fisicamente, vinha jogando normalmente lá no Campeonato Argentino, inclusive na penúltima rodada, do Campeonato Argentino, ele jogou Argentinos Júniors contra Boca Juniors, vitória do Argentinos Júniors pelo placar de 2-0, e o Fausto Vera nesse jogo deu uma assistência para gol. No jogo anterior a esse, marcou 2 gols. Então é um cara que pisa na área, como a gente viu aí na reportagem, um bom jogador, um pedido do Vitor Pereira, e existe sim uma pequena chance dele ser titular na partida de hoje, a ver como que o VP vai armar esse time. Daqui a pouquinho a gente vai trazer, inclusive, um provável Corinthians que vai entrar em campo lá em Goiânia para esse jogo, das quartas de final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações do Timão, então, direto aqui do Parque São Jorge. Tem muita coisa para a gente falar do Corinthians ainda no programa de hoje, viu, Celso? Agora vai daí, meu amigo. Tá certo, Zé Paes. E o Vitor passa a ter muitas informações, muitas opções, Chico, porque o Cantillo é um cara que toca em profundidade. Duqueiroz e o Vera, eles carregam a bola. O Maicon consegue adenciar mais o jogo, tem melhor saída, enfim. Pode fazer muita coisa. Tem muitas opções. Eu vou deixar pro meu amigo Garrafa comentar, porque me chega aqui uma informação da minha raposa felpuda do Corinthians. Tem raposa felpuda de tudo quanto é lugar, né? E diz o seguinte, que o Robert Renan, que é zagueiro de 18 anos, né? O futebol inglês se interessou por ele. O Fulham da Inglaterra, que agora está na primeira divisão. O que o Zé Paes estava falando agora. Então, ele está quase fechado, hein? Está quase fechado. Então, é uma amostra que o Corinthians está se reforçando, mas quando aparece uma oportunidade, vem também. Vai repetir o Marquinhos, provavelmente. Exatamente.
Então, ainda sobre o Vera, é claro que quem escala o Corinthians e recebe muito bem para isso é o Vitor Pereira. É ele que está lá, é ele que conhece o grupo, ele que conheceu o Fausto Vera. Mas vamos supor, trabalhando com essa possibilidade de tentar usar esse jogador já, eu colocaria, pela importância do jogo de hoje, que é um jogo decisivo, é um jogo de erro mínimo, porque você tem só o jogo da volta para você fazer, se é para balancear o elenco, eu seguro o Vera para enfrentar o Botafogo. Está dentro do Campeonato Brasileiro. O jogo da Copa do Brasil, apesar do adversário se mostrar, em termos de campanha de brasileiro, um adversário um pouco mais fragilizado, é um jogo extremamente importante para o Corinthians. Dependendo do que o Corinthians arrumar hoje em Goiânia, ele fica com tranquilidade para o jogo da volta e pode estar entre os 4 melhores da Copa do Brasil. Então é um jogo extremamente decisivo. Eu iria com aquilo que eu tenho de melhor no elenco e seguraria o Vera para outro jogo, entraria no decorrer. Mas, repito, quem escala o time é o Vitor Pereira, ele sabe o que está fazendo. Vamos ver.